Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos finalizar nosso livro de Juízes na visão panorâmica. E agora, nos últimos capítulos, nós vemos o cenário do livro de Juízes de uma forma muito intensa. Qual é esse cenário? O cenário do livro de Juízes é que cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei em Israel, e por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Então nós vimos um cenário terrível com a família de Mica, uma família religiosa, e agora nós vemos um outro cenário terrível com a vida de um levita. Então, no capítulo 19, o levita ele se apaixona por uma mulher, ele casa com ela e ela adultera e foge para a casa de seus pais. O levita ele vai até a casa dos pais dessa mulher para se reconciliar com ela, e o pai da mulher fica muito agradecido por ele ter ido buscar a sua noiva, a sua esposa, né? E ele não quer deixar o genro ir embora, ele fica ali relutando com o genro para que o genro fique com ele, a ponto que, passado alguns dias, o genro consegue ir e ele tem uma missão, que é ir até Siló, onde está o santuário do Senhor. E nesse caminho ele para em uma cidade chamada Gibeá, e nessa cidade é uma cidade benjamita, onde os homens que estão naquela cidade são da tribo de Benjamim, e nós vemos um cenário de total depravação, como nos dias de Ló. Então, quando os anjos foram visitar Ló, os homens da cidade de Ló quiseram abusar dos anjos, queriam abusar daqueles homens que estavam visitando Ló. E aqui o cenário é igualzinho. Então, o levita, ele é bem recebido ali por um senhor de idade que hospeda ele em sua casa, e os homens de Benjamim cercam a casa e pedem para que esse senhor venha colocar para fora esse homem, esse levita. Mas o Senhor oferece as suas filhas da mesma forma que Ló ofereceu as filhas deles, que eram virgens, mas os homens são tão depravados que eles falam: não, nós queremos abusar desse homem. E aí o levita coloca a sua concubina para fora, tranca a porta, e ela é violentada, ela é estuprada durante a noite toda. E quando ele acorda de manhã para seguir seu caminho, seu rumo, ele encontra a sua concubina jogada na porta, e ela não tem força, ela não responde, ele chama ela, ela não responde nada. E o que dá para entender nesse capítulo 19 que ou ela está morta, ou ela está tipo nos últimos suspiros ali de vida. E aí no finalzinho do versículo, olha o que fala. Versículo 29. Quando chegou em casa, pegou uma faca. Não, 28. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Então ele falou: levanta para a concubina. Ela não respondia nada. E aí ele jogou ela na jumenta e levou para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, cortou a concubina em 12 pedaços, membro por membro, e enviou por todo o território de Israel. Algo terrível, algo não aceitável diante dos olhos do Senhor, mas o Senhor permitiu. E ele pegou então os pedaços dela e mandou para todas as tribos de Israel, chamando ali um ato de vingança, né? Não um ato de justiça, mas um ato de vingança, que Israel pudesse se vingar dos benjamitas. E aí, no capítulo 20, nós vemos então, no versículo 5, falando assim, ó: os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar, e violentaram a minha concubina de modo que ela morreu. Então peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por toda a terra, da herança de Israel, pois cometeram essa abominação e loucura em Israel. Então, ele fala que ele só cortou ela depois que ela já estava morta, pelo menos é a fala dele, e ele fala que aquilo é uma abominação, e ele então mandou esse recado ali para todo Israel, mas o seu ato também não era um ato aceitável, cortar
como é que é, mutilar, né? A mutilação não era permitida. E aí ele espalha então esse recado pelas tribos de Israel, e os homens, as tribos, elas se unem como um só homem e vai até Benjamim e fala para Benjamim: ó, nós queremos esses criminosos, nós queremos todos esses que violentaram essa mulher. E olha o que Benjamim fala no versículo 13: agora entrega-nos esses homens depravados que estão em Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos os israelitas. Pelo contrário, reuniram-se em Gibeá, vindos das suas cidades, e saíram para a guerra contra Israel. Então os Benjamim, eles não entregaram os homens criminosos, e ainda confrontaram todas as outras tribos, foram guerrear contra eles. Só que os Benjamim, eles tinham uns homens que eram atiradores de elite, irmãos. Olha o versículo 16. Entre todo esse povo havia 700 homens canhotos, especialmente escolhidos, que podiam tirar com a funda uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Os caras eram atiradores de elite, mas naquela época não era arma, e sim era tipo um estilo de estilingue. E os caras eram bons, porque se você for ver, o versículo 2 fala assim, ó: os líderes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na Assembleia do povo de Deus, e eram 400 mil homens de infantaria. Então, tu vê que havia um exército de israelitas contra 20 e poucos mil, 25 ou 26 mil benjamitas. Quer ver? Versículo 15: naquele dia foram contados 26 mil homens benjamitas. Então, tu vê, 400 contra 26, então era um exército muito maior. E aí o que nós vamos ver é que o Israel consulta o Senhor para ver quem vai sair primeiro à guerra, e aí a sorte cai para Judá. Mas as duas primeiras idas para a guerra, o primeiro dia e o segundo dia, Israel é derrotado, os benjamitas vencem. E aí no terceiro dia, eles se humilham, eles fazem sacrifício ao Senhor. E aí no terceiro dia o Senhor fala assim, ó: agora vocês podem ir, que vocês irão vencer, e dar uma estratégia para eles, sobre uma estratégia que já aconteceu, que era o que? Fingir que estava sendo derrotado, para que os homens saíssem da cidade atrás deles, e eles atacassem a cidade por trás, colocassem fogo na cidade, e aí os homens iriam ficar perdidos, e dessa forma Israel venceu os seus irmãos. E cara, a tribo de Benjamim quase foi extinta. Eles mataram 18 mil homens, depois mataram mais 5, depois mais 2 mil homens, matando um total de 25 mil homens. E aí o versículo 48 fala o seguinte: os homens de Israel voltaram para os benjamitas e mataram ao fio da espada tudo que encontraram, tanto homens da cidade como os animais, e atearam fogo em todas as cidades por onde passavam. Então todas as mulheres, crianças, homens foram mortos, sobrou muito poucos benjamitas. E no capítulo 21, Israel se entristece porque a tribo está quase desaparecendo e não há mulher para que a tribo possa se multiplicar. E as tribos de Israel não podem dar mulheres para Benjamim por causa de um voto. Então olha o que ele fala, versículo 1, capítulo 21. Os homens de Israel haviam feito o seguinte juramento em Mispá: nenhum de nós dará a filha como mulher a Benjamim. Versículo 18. Não podemos lhe dar nossas filhas como mulheres, pois os israelitas haviam feito o seguinte juramento: maldito seja todo aquele que der mulher aos benjamitas. E aí, como eles não poderiam dar mulheres a seus irmãos, eles falaram o seguinte: nas festas em Siló, no santuário do Senhor, quando as mulheres de Siló saírem para dançar, vocês vão raptar essas mulheres, e assim vocês vão poder se multiplicar. Então foi essa estratégia que os israelitas deram para Benjamim, para que Benjamim não viesse ser extinto de Israel, que não viesse perder uma tribo. E aí nós terminamos o capítulo falando: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então essas
duas histórias no fim do livro, depois da morte de Sansão, a história de Mica e a sua mãe, uma história terrível de idolatria, e a história de Benjamim e os homens totalmente depravados, mostram a realidade dos dias de Juízes. Eu creio que a maior lição, ou não a maior lição, mas o maior motivo pelo qual essas histórias vieram ser escritas no livro de Juízes é nos mostrarmos essa realidade, que não havia rei em Israel e Israel fazia o que bem entendia, fazia aquilo que achava certo. E nós vemos então essa bagunça quando não existe um rei, e o nosso rei não é um homem, o nosso rei, pelo contrário, é um judeu sim de 33 anos que está à direita do Pai, e o seu nome é Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o verbo que estava no princípio, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele é um homem que tem um corpo físico, que está sentado num trono físico e numa cidade física que um dia vai descer do céu, e é a Nova Jerusalém. Beleza, irmãos? Então que ele seja o nosso rei, que ele venha governar sobre nós, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Amém? E é isso, irmãos, nossa visão panorâmica do livro de Juízes. Graça e paz a todos. Fui!